Então, muito boa noite a todos. Nós acabamos de assistir aí o vídeo da conferência de número 41 e estamos todos aqui reunidos para assistirmos então a síntese conceitual, a explicação sobre esta conferência, sobre esse tema importante. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos por estarem aqui, pela oportunidade que nos concede de podermos, ainda nesses dias em que há que para no ar a falta do anelo espiritual, a gente tem o privilégio de estarmos falando sobre esses assuntos elevados, dirigidos às nossas consciências. Então, nós estamos aqui hoje, no dia 14 de outubro de 2012, na fase intermediária do nosso curso. Quem pregou essa doutrina do reto pensar, do reto agir, foi o Siddhartha Gautama Buda. Então, Buda teve um ensinamento muito elevado para as pessoas, para todos nós aqui do planeta Terra. Ele teve a sua missão lá no Oriente, nascido na Índia, e todos vocês sabem que a iniciação do Buda, o processo iniciático dele, se constituiu numa das mais complicadas para nós entendermos. Geralmente, hoje as pessoas vão procurar o espiritual para tentar melhorar sua vida material, melhorar sua posição, ganhar dinheiro, etc, etc. Pelo menos aí as igrejas estão batendo nessa tônica atualmente. E Buda e São Francisco tiveram iniciação idêntica, eles eram ricos e se tornaram pobres, né? Para nós, as iniciações, os mestres são geralmente pobres, e aí tudo bem, ficar rico para quem é pobre, tudo bem, é o caminho incorreto. Agora, o caminho inverso para nós é difícil. Buda nasceu de um príncipe, ele era um príncipe, né? E ele tinha uma herança muito rica, muito só de ter uma ideia, o pai dele lhe deu um harém de 500 mulheres, e aí diz a história que um dia ele estava olhando lá aquela mulherada toda e disse: por que 500 se só uma é o suficiente? Então ele escolheu a Isadora, que é a esposa dele, e na sequência ele acabou até deixando a Isadora e seu filho para fazer a sua iniciação. Então ele foi ensinar como o homem se libertar da dor, porque ele sentiu compaixão ao sair do palácio que o pai o manteve em cativeiro. Ele sentia compaixão de tudo, então ele foi um mestre da compaixão. E o mestre compaixão quer tirar as pessoas do sofrimento e da dor. E ele verificou na sua iniciação que leva o sofrimento e a dor ao ser humano é a sua maneira equivocada de pensar, de sentir. E o que leva a esta infelicidade, a esta dor, é o desejo, é o prazer. Então, a doutrina do Buda é a aniquilação do ego, é a morte total do ego, a aniquilação total é partir para o nada, o Zen Budismo. Então é isso que ele pregou, porque ele experimentou na sua meditação como se libertar o homem, que a verdadeira felicidade está na ausência do processo de pensar. É quando se atinge a meditação. Então, pensar é um processo doloroso que todos nós estamos submetidos. E todos nós que passamos pelas escolas, principalmente o pessoal da minha área de matemática, de física, então nós passamos anos e anos recebendo na escola acadêmica, do conhecimento epistêmico, que o pensar é fabuloso. Então há um endesamento ao processo raciocinário, o processo do pensar. Então a gente não tinha essa visão
que temos hoje, e ainda bem, porque senão não tínhamos terminado os nossos estudos. Então, para uma pessoa do conhecimento material, né, da pessoa comum e corrente, não há nada de mal em pensar e aperfeiçoar esse processo de pensar pela lógica do pensamento. Mas para nós do caminho gnóstico, se optarmos realmente para fazer esse caminho, o caminho reto, temos que erradicar esse processo de pensar, temos que parar de pensar, e aí temos que traçar estratégias para ver como fazemos isto. E ao traçar a estratégia, elaborar o nosso trabalho, nós vamos ver que o que gera o pensamento em nós são os eus. Cada eu tem uma mente própria que pensa e sente com autonomia dentro de si mesmo. Então, isto não é muito bom para nós, que são multidões, cada um pensa de um jeito, pensamentos antagônicos, contraditórios. Nós temos que estabelecer dentro de nós uma unidade mental, um pensamento único, e para isso temos que criar o nosso corpo mental. E enquanto nós estamos vivos, então é preciso estar pensando. Então é melhor que a gente pense da maneira correta e haja corretamente, sinta-se corretamente. E qual é essa maneira correta de pensar? Há muitas formas de pensar, e a forma mais elevada do pensar é o não pensar, como diz o Venerável Mestre Samael. O Venerável Mestre Samael desanimado, que a multidão não entendia os seus ensinamentos, em que ele pregava essas coisas que estamos falando aqui hoje, ele pegou e escreveu um livrinho azul chamado Para os Poucos. Então, o livrinho que ele escreveu para os poucos, nem os seus discípulos mais chegados, os seus apóstolos, entenderam. Nesse livrinho para os poucos, ele diz que a iniciação consiste nisso, em você chegar ao nada. Fica difícil para nós. O nada que é o tudo, nós queremos o tudo. Então, leia o livro Para os Poucos, não faz parte dos 5, mas é um complementar, como disse o Antônio aí, numa comentário lá na página do vídeo que fez o Paulo. Então, a forma correta de pensar é esta. Enquanto nós estamos aqui, temos que pensar. Então, enquanto nós estivermos pensando de forma baixa, são os eus que estão gerando pensamentos, gerando sentimentos, gerando ações incorretas, os 5 sentidos do ego. Então, à medida que nós vamos observando esses pensamentos, nós vamos pedindo à Mãe Divina que os mate. Vai chegar um momento que nosso espaço mental, a tela da nossa mente que tinha que ser ocupada com esses pensamentos do eu, pode ser ocupada com os pensamentos do ser, que é o pensamento superior. Então não há nenhum mal em pensar, o mal é pensar subjetivamente. Se pensarmos objetivamente, estamos usando o centro intelectual superior. Mas, professor, como é que eu conheço, como é que eu consigo distinguir se minha mente está sendo utilizada pelos eus, né, no centro intelectual inferior, ou se está sendo utilizada pela cognição do ser no centro intelectual superior? É muito fácil distinguir. Os pensamentos, sentimentos e ações dirigidas ao material são do ego. E os pensamentos, sentimentos e ações empregadas a serviço do nosso próximo, na forma de doação, é do centro intelectual superior. Então, o centro intelectual superior é por onde os mestres expressam os seus conhecimentos. Jesus Cristo, São Francisco, Venerável Mestre Samael, Rabulu. E eles, então, o mestre pensa com esse centro e não há nenhum mal estar pensando.
Mas mesmo o mestre sabe que a forma mais elevada dele pensar também é o não pensar. Então o venerável mestre Rabulu dizia que é muito extasiante, muito gratificante quando ele deitava para fazer a sua prática e não pensava em nada. É um estado terrível. Desculpa, terrivelmente divino. Então nós podemos buscar essa forma elevada de pensar para trabalhar o conhecimento gnóstico e buscar a meditação para a gente poder compreender que o não pensar é a forma mais elevada, ter essa experiência na prática. Então, as pessoas, eu já vi muita gente, vocês também já viram, né, entrar na gnose, a maioria já saiu, não tem mais quase ninguém. Por que não ficou na gnose? Porque não conseguiu mudar sua forma de pensar. A pessoa entra na gnose, quando entra em contato com esse conhecimento, acha fabuloso, mas tenta adaptar o conhecimento gnóstico à sua forma caduca de pensar e não tenta se transformar para adaptar ao conhecimento gnóstico. Então, mudar a nossa forma de pensar significa nós deixarmos de ser o que somos pela transformação com a morte em marcha, para virmos a ser aquilo que ainda não somos. Então é a morte que dá início ao novo. Sem a morte não há transformação. Então Jesus ensinou isso, a gente viu no vídeo, ele dizia a mesma coisa, com outras palavras. Dizia que não adianta colocar remendo novo em pano velho, que vai romper o pano velho. Então, o remendo novo é o ensinamento novo, é revolucionário. Acaba com muita gente, faz muito mal para quem pensa com o pensamento de antigamente. Também dizia que não adianta deitar vinho novo em odre velho. O odre é o recipiente, o vinho novo tem força, é revolucionário, é forte, é um ensinamento novo, vai romper esse casco velho. Então veja bem aí que a gente já teve acesso a esse ensinamento desde lá das escrituras sagradas, então faz muito tempo, não podemos alegar ignorância, temos tido todos os ensinamentos. Infelizmente a humanidade matou todos os profetas que vieram lhe trazer o ensinamento, as informações, com exceção do venerável mestre Samael e Rabulu. O resto todos foram mortos. Então, na realidade, a humanidade, a massa humana, detesta o conhecimento, detesta a sabedoria, tem ódio de quem sabe e muita bronca de quem quer lhes ensinar. E assim ela mata os profetas. E assim vai chegando agora ao seu final, como a gente viu nas profecias maias, no final de ciclo, com pouca chance de fazer opção pela transformação, porque não fizemos no decorrer de muitos e muitos anos. A gente vem reencarnando, recorrendo, né? A humanidade que estamos aqui hoje é aquela mesma que teve lá em outrora, e não aproveitou dos ensinamentos. Infelizmente nós não aproveitamos. Então ainda é possível nós mudarmos agora a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, saindo da mente exterior, que é a nossa mente sensual, onde vê tudo a sabor dos 5 sentidos, por isso diz sensual, sairmos dessa mente com a morte contínua, e também da mente intermediária dos fariseus, que é a mente das crenças e das descrenças, e partimos para a mente dos judeus, que é dos iniciados. Então partirmos para a nossa mente interna, que é a mente elevada, onde vai se dar o pensamento elevado do centro intelectual superior. Isso a gente estará mudando a nossa forma de pensar. E a estratégia que vamos adotar para isto são os 3 fatores de revolução da consciência. À medida que formos matando os nossos eus, a gente vai pondo fim ao pensador equivocado, aquele que sente equivocadamente, também nós, e aquele que age de maneira errada, de maneira equivocada.
E aí passamos a ter ações corretas, pensamentos, sentimentos e ações corretas. Até aqui as nossas palavras. Oxalá que todas nós possamos a partir de agora colocá-las em prática e obtivermos bons resultados. Então, boa prática para todos. Assistam o vídeo novamente, leia o texto dessa conferência e principalmente estude o Tratado de Psicologia Evolucionária e a Grande Rebelião e os livros, os 5 livros básicos do Venerável Mestre Samael e também do Venerável Mestre Rabulu. Se houver alguma pergunta na sequência, estarei respondendo para vocês. Do contrário, estou desejando muito boa noite para todos. Estarei deixando a sala ligada, a sala aberta, para que vocês possam fazerem efetivamente troca de compreensões acerca dos 3 fatores de evolução da consciência, acerca da doutrina gnóstica, focada principalmente no assunto de hoje. Então, Antônio de Munta, só podemos mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir, criando uma disciplina diária, embasada na cultura gnóstica, que é a síntese de todos os conhecimentos. Perfeito, o Antônio está fazendo uma afirmação aí que é absolutamente correta. Então, nós só podemos mudar a nossa forma de pensar, não porque sabemos e aprendemos ou que assistimos essa conferência de hoje. Nós só podemos mudar a partir do momento que nós estivermos em autoobservação e detectarmos a nossa forma equivocada de pensar, que estamos pensando incorretamente. Jamais irá mudar a sua forma de pensar uma pessoa que não se auto-observa, uma pessoa que está até contente com a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Então essa jamais vai mudar. Então é importante para nós a detecção dos nossos estados de equívocos, dos nossos defeitos, saber no que estamos errando, porque a partir daí temos material de trabalho, sabemos por onde atacar. Muito bem, então, Cláudio, obrigado pela conferência, muito obrigado, professor. Então, eu que agradeço a todos vocês, estaremos de volta juntos aqui novamente, agora na próxima quinta-feira, uma conferência de número 42. Na sexta-feira, 43, sábado é o nosso encontro presencial. A gente coloca o filme, a gravação desse encontro, disponibiliza para todos. E no domingo estaremos de volta, então, com a 44 e com a terceira parte das profecias maias.